Vamos para a palavra? Eu estou com vontade de pregar, você está com vontade de ouvir? Então, deu certo. Se eu estou com vontade de pregar, você está com vontade de ouvir, deu certo. Amém? Evangelho do Filho de Deus, a qual nos escreveu o Dr. Lucas, capítulo 22. Evangelho do Filho de Deus, a qual nos escreveu Dr. Lucas, capítulo 22. Cadê o tecladista da banda da Suelen? Cadê esse santo? Qual o seu nome, filho? Joel? Josué? Ah, então eu vou cantar uma música para você. Como que é aquela música? Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Ô Josué, vamos derrubar as muralhas hoje? Em nome de Jesus, eu conto contigo, tá? Me auxiliando hoje, amém? Louvamos a Deus pela vida do Josué. Amém. Aleluia, glórias a Deus. Lucas 22. Verso 31. A minha versão é NVI. Você vai ouvir uma palavra hoje que você nunca ouviu na sua vida. Eu comecei o culto hoje liberando algo profético. Eu comecei o culto hoje falando para você declarar sobre a vida da pessoa que estava perto de você, que ele está próximo de viver um grande, ele está próximo de viver um grande. A pergunta é: você está preparado para viver um grande milagre? Hoje eu quero falar e quero declarar uma palavra profética. O tema da mensagem hoje é: eu vou viver um grande milagre. Está escrito. Nós estamos ao vivo no YouTube, estamos ao vivo no Facebook. Deus abençoe a todos que estão acompanhando pelas plataformas de stream. Você pode colocar o seu pedido de oração aí, a nossa equipe de mídia está pronta para te responder. Está escrito: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Então Jesus lhe perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhes disse: mas agora, se vocês têm bolsa, levem-la, e também o saco de viagem,
Se não tem espada, venda a sua capa e compre uma. E você diz amém. O que é um milagre? Milagre é uma manifestação sobrenatural. Milagre é algo que não se explica. Todos os dias, inúmeras pessoas no mundo estão vivendo um milagre. Eu não tenho dúvidas disso. Eu não tenho dúvidas de que Deus, com toda a sua soberania e poder, eu não tenho dúvidas que Ele faz milagre todos os dias na vida de inúmeras pessoas. Tem pessoas que já viveu um milagre de ter uma casa. Tem pessoas que alcançou um milagre de conquistar um bem. Pastor, mas isso não é milagre, é só trabalhar. Você precisa entender que talvez para você ter uma casa não foi milagre. Você se organizou, e você conseguiu financiar, comprar. Mas você precisa entender que o que para você não é milagre, talvez para a pessoa que está do teu lado é um milagre conquistar algo. Até porque tem pessoas que tudo na sua vida ele conquista através de muita oração, muita fé. Talvez para você ter aquela empresa que você tem, não foi milagre, você herdou ela do seu pai. Você se organizou financeiramente. Mas talvez para esse empreendedor que está perto de você, o que ele está vivendo hoje na área profissional é um milagre. Por quê? Porque ele é um improvável. E nós podemos nos aprofundar um pouco mais. Vamos sair da área dos bens. Quantas pessoas que talvez hoje recebeu o milagre de uma cura, e viver o milagre da cura não tem preço. Pergunte para uma pessoa que foi curada de um câncer, se isso tem preço. Pergunta para uma pessoa que foi curada da AIDS, se tem preço. Pergunta para uma pessoa que foi curada de uma hepatite C, se tem preço. Pergunte para alguém que estava na fase terminal e de repente veio a boa notícia de que o quadro clínico mudou. Não tem preço. Só que você precisa entender que de todos os milagres, cura, conquista, uma porta que se abre, o maior milagre de todos, o maior milagre de todos, foi conquistado
com muito sangue. O maior milagre de todos foi conquistada lá na cruz. O maior milagre, Jesus conquistou na cruz. O texto que nós lemos, os discípulos, eles estão há poucos dias de viver o maior milagre da vida deles. O texto que nós lemos, Pedro, que é citado aqui, chamado de Simão, Simão, o maior milagre, ele está prestes a viver em poucos dias, menos de uma semana. Porque o maior milagre que eles viveu, eu só estou aqui em cima do altar porque eu também vivi esse milagre. O maior milagre que Pedro viveu, você só está aqui dentro hoje porque você também viveu esse maior milagre, que é o milagre da salvação. A salvação. E eu quero declarar que você e a sua casa vai viver esse maior milagre. Você, mulher que está orando para Deus salvar teu marido, descansa o teu coração. O Senhor tem salvação para a vida dele. Você e a sua casa vai viver o maior milagre. É sobre isso que eu quero falar hoje, em poucos minutos. O texto que nós lemos, Jesus está falando com os seus discípulos. Eu acho lindo que no versículo 28, se puder colocar para mim, do capítulo 22, Jesus diz aos seus discípulos: vocês têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Olha o que Jesus está falando para os seus discípulos. Olha o que Jesus está falando para Pedro: vocês têm permanecido ao meu lado nos meus piores dias. E ele continua dizendo, verso 29: eu designo a vocês um reino, como meu Pai o designou a mim. Jesus está dizendo: vocês que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, eu tenho um reino para vocês. Ele está dizendo: eu tenho um reino para você, Pedro. Eu tenho um reino para você, João. Eu tenho um reino para você, Tomé. Eu tenho um reino para você, Tiago. Eu tenho um reino para vocês que têm permanecido ao meu lado. E ele continua, verso 30: para que possam comer e beber à minha mesa no meu reino, e se assentar em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E é nesse momento que Jesus vira para Pedro e diz: Simão, Simão, porque esse era o nome dele, Simão Pedro, Satanás, quem? Satanás pediu para peneirar vocês. Em outras versões, Satanás pediu você para mim, Pedro. Satanás pediu você. E olha o que ele disse: mas eu orei por você, eu clamei ao Pai por você, Pedro. Verso 32: eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, para que a sua fé não,
para que a sua fé não. Olha o que Jesus está falando, pastores, obreiros. Olha o que Jesus está falando para Pedro. Poucos dias dele viver o maior milagre da vida dele. Olha para cá, presta atenção. Olha o que Jesus está falando para Pedro e para os discípulos na semana deles vivenciar o maior milagre da história da vida deles. Está dizendo: Satanás te pediu, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Na semana de Pedro viver o maior milagre da vida dele, também foi a semana mais atribulada da vida dele. A semana dos discípulos viver o maior milagre também foi a semana mais difícil, foi a semana mais complicada. Foi a semana mais atribulada. Então eu e você precisamos entender que as vésperas de um grande milagre vai ter tribulação. As vésperas deles viver o maior milagre, que é Jesus morrer na cruz por eles e salvar a alma deles, também é a semana mais difícil da existência deles. É a semana mais complicada, é a semana que tudo vai dar errado. É a semana que tudo vai parecer estar perdido. Talvez eu estou pregando para alguém aqui hoje, que você está vivendo esses dias, e o céu te trouxe aqui hoje para você entender que esses dias difíceis que você está vivendo é a véspera. Não, vou repetir para quem está recebendo. Esses dias de tribulação que você está vivendo, esses dias complicados, esses dias caóticos que você está passando, é a véspera. É a véspera de você viver um grande milagre na sua vida. É a véspera de você vivenciar algo extraordinário. Oh, aleluia! Olha para essa pessoa e diga assim: as vésperas de um grande milagre vai ter choro, vai ter dor, vai ter desespero, vai ter tribulação. Agora diga: mas a sua fé não pode desfalecer. Por que, pastor? Porque as vésperas de viver um grande milagre é os dias em que a nossa fé será provada. É os dias que vamos passar pela fase do teste. E nesse processo a sua fé não pode desfalecer. Nesse processo você tem que permanecer firme. O vento vai balançar o barco, vai dar vontade de desistir, vai dar vontade de parar, vai dar vontade de fugir. Mas é nesse momento que você precisa entender que a sua fé tem que ficar firme. Chora, mas com a fé firme. Entra em desespero, mas com a fé firme. Não sei, tem insônia, não dorme à noite, mas não perca a fé. A angústia vai bater a porta.
E é nesses dias que, quando a angústia toma conta de você e não tem ninguém perto de você, não tem amigo, não tem colega, não tem parente, não tem psicólogo, não tem psiquiatra, é nesse dia que você vai ter que falar com a sua alma, você vai ter que falar com você mesmo. É nesse dia que você vai ter que fazer como o salmista: aquieta-te, ó minha alma, porque te abates dentro de mim. Espere em Deus. É nesse dia que você vai ter que falar para a sua alma: espere em Deus, confia nele. Pastor, mas eu estou na igreja toda terça-feira, será que eu vou passar por esses dias? Vai passar por esses dias. Por quê? Porque o profeta dessa casa não prega um evangelho de facilidade para você. Até porque só existe evangelho porque existe cravos. Até porque só existe evangelho porque tem coroa de espinho. Até porque só existe evangelho porque tem chicote de azorrague. Só existe evangelho porque existe 470 cortes que foram abertos no corpo de Cristo. Só existe evangelho porque teve sangue derramado. Só tem evangelho porque ele suou gotas de sangue no Getsemane. Só existe evangelho porque ele sofreu por mim e por você. Por quê, pastor? Porque o evangelho que facilita para você é o que vai tornar a caminhada difícil na sua vida, no momento a qual você tem que ficar firme. Por quê? Porque é o evangelho que não te prepara para os dias maus. Agora, o evangelho que está sendo pregado aqui hoje para você é o evangelho que está preparando você para o dia da angústia. Só que nesse dia você vai lembrar daquilo que você recebeu do altar. E alguém vai falar assim para você: como que você aguentou? Como que você ficou firme? Você vai falar: é porque eu fui preparado antes. Aonde? Na palavra que sai do altar, no culto, na terça, no domingo. Eu fui preparado antes. Você precisa entender que Jairo, lembra de Jairo? Quem lembra de Jairo? Lembra de Jairo, o príncipe de sinagoga? Na semana que ele viveu o maior milagre da vida dele, foi a semana que a filha dele morreu. E ele só viveu o maior milagre porque a sua filha de 12 anos morreu. Porque foi justamente o que aconteceu com ela que fez ele ir até Jesus e levar Jesus para a casa dele. Porque se a menina não morre, ele não convida Jesus. Se ele não convida Jesus, Jesus não entra na casa dele. Se Jesus não entra na casa dele, ele não vive o maior milagre da vida dele. Então você precisa entender que certas coisas que acontecem na nossa vida, que parece maldição, é o que nos conduz para a maior bênção da nossa história. Você precisa entender que Marta e Maria, quem lembra de Marta e Maria, irmã de Lázaro? Na semana em que elas viveram o maior milagre da vida delas, foi as semanas que ela orou para Jesus vir, Jesus não veio. Foi a semana que elas viram o irmão dela agonizando, e Marta mandou um mensageiro chamar Jesus e disse: chama Jesus aqui, meu irmão está agonizando, ele vai morrer. E Jesus não apareceu. Então você precisa entender que a semana que você vai viver o maior milagre vai ter orações não respondidas. Até porque Deus não precisa responder todas as nossas orações. Ele não prova que é Deus respondendo as nossas orações. Por quê? Porque Deus não precisa da nossa aprovação. Quem vive correndo atrás de aprovação dos homens são os próprios homens. Deus nunca vai correr atrás de aprovação para provar que Ele é Deus. Na semana que Marta e Maria viveu o maior milagre, Jesus não chegou no dia que elas pediu. Quando foi que Ele chegou? Quando tudo parecia já estar perdido. Está tudo perdido.
Talvez você entrou aqui hoje, e eu como profeta, eu vou falar algo para você. Eu entendo essas lágrimas que estão escorrendo no seu rosto. E se eu entendo essas lágrimas, Deus entende mais ainda. Porque Deus sabe que você chegou aqui debaixo de muita dor. Em que a angústia bateu sua alma. Na semana em que Marta e Maria viveu o milagre, foi a semana que Jesus chegou para fazer do jeito dele, não do jeito delas. Vou repetir, foi a semana que Jesus chegou para fazer do jeito dele. Olha para essa pessoa, eu não vou perder isso. E diga para essa pessoa assim: ele vai fazer do jeito dele, não do seu. Posso parar? Hã? Quem quer que continue? Fala glória. Você já viu quantas revelações saiu do altar já? Quem recebeu alguma aí? Uau, a igreja está amadurecendo. Presta atenção. Quando tudo parecia estar perdido, Jesus chegou. Maria reclamou. A Maria, ela se joga aos pés dele e fala: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão teria morrido. Ela reclamou. Mas ela apontou aonde estava o seu irmão enterrado. Porque quando Jesus viu Maria chorando, porque a Marta já tinha chorado antes. A diferença entre Marta e Maria é que Marta não se prostra como Maria se prostra. Marta não se ajoelha como Maria se ajoelha. Então eu aprendi uma coisa: a questão não é reclamar, somos seres humanos. A questão é como você está se posicionando diante de Deus. Se você reclama, mas reclama prostrado, entendendo a soberania dele, e entendendo que ele está no controle de tudo, ele vai se interessar em saber onde está enterrado. Ele vai querer saber onde está o problema. Em nenhum momento Jesus perguntou para Marta onde que ele está enterrado. Ela ficou lá questionando, reclamando: se o senhor tivesse aqui, meu irmão tinha morrido. Aí Jesus falou para ela assim: mas ele vai ressuscitar. Ela disse assim: eu sei, no último dia. Já assisti essa pregação do Senhor. Aí ele disse: mas eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas como aquele dia ela não estava para se prostrar, só estava para reclamar, ele olhou para ela e disse assim: vai chamar sua irmã. Por que ele manda chamar a irmã? Porque ele sabe que a Maria vai reclamar também, mas vai se prostrar aos pés dele. Por quê? Porque a reclamação faz parte da dor. Dores que nós não compreendemos, nós reclamamos. Só que ele falou assim: onde que ele está? Ela disse: vem e vê. Ele vai, manda tirar a pedra, chama um amigo para fora, ele ressuscita e o milagre acontece. Só que você percebeu tudo o que aconteceu antes? Então você precisa entender que às vésperas de viver um grande milagre, vai acontecer muita coisa. Pedro, ele está prestes a viver um grande milagre, mas Jesus olha para ele e diz assim: ó Pedro, Satanás pediu você para mim. Satanás pediu você para peneirar você. Na semana de Pedro viver o maior milagre, Satanás queria ele. Por quê? Porque Satanás vai tentar interferir na véspera de você viver um grande milagre.
o maior interessado em atrapalhar a sua vida é o diabo. Quantas pessoas que você quase não chegou no culto hoje? Quantas pessoas que você enfrentou uma tribulação hoje, quase não consigo chegar aqui? Por quê? Porque Satanás, ele faz de tudo para você não receber o que você está recebendo hoje do altar. Satanás faz de tudo para você não clamar ao Deus dos céus. Satanás faz de tudo. É por isso que Satanás pediu Pedro para peneirar ele. Então Satanás vai tentar te atrapalhar. Olha para essa pessoa e diga assim para ele, diga para ela: Satanás vai tentar te atrapalhar. Mas diga assim: ah, se não fosse Jesus. Ah, se não fosse Jesus, você não tinha chegado aqui. Se não fosse Jesus, você não estava salvo. Se não fosse Jesus na sua vida, aquele dia de tribulação, que tudo parecia estar perdido, mas aí Ele com o Espírito Santo te alcançou, te guiou, te conduziu, disse: não é por aí, é por aqui. Se não fosse Jesus, se não fosse Jesus naquela madrugada que Satanás queria tua alma, se não fosse Jesus. Por quê? Porque foi Jesus que disse para Pedro: Satanás pediu, mas eu orei por você. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu estou ligado, Pedro. Jesus está dizendo: Pedro, eu estou ligado no que o diabo quer fazer. Mas fica tranquilo, você está comigo. Jesus está dizendo: fica tranquilo, você está comigo, Pedro. Na semana de Pedro viver o grande milagre, na semana dele viver essa bênção na vida dele, da salvação, ele disse para Jesus: eu estou pronto para ir até a morte. Na semana dele viver o maior milagre da vida dele, ele julgou aquilo que ele não conhecia dele mesmo. Porque na cabeça dele ele está dizendo: eu estou pronto. Mas na hora da coisa apertar, ele foi o primeiro que correu. Então presta atenção. Na semana de você viver um grande milagre, você também vai errar. Vai falar o que não deve. Na semana de Pedro viver o grande milagre, Jesus, ele foi capturado, ele foi preso no Getsemane. Sabe o que o Pedro fez? Quase cometeu um homicídio, arrancou a espada e cortou a orelha do servo, do Malco. Então olha para cá, na semana dele viver o grande milagre da vida dele, ele errou. Ele feriu alguém que não tinha culpa de nada, que só estava cumprindo um ofício, um trabalho, uma obrigação. Na semana de Pedro viver o grande milagre, a Bíblia diz que quando Jesus é preso, a Bíblia diz que ele seguiu Jesus de longe. E na verdade é isso que o diabo quer, é que ele fica longe mesmo, que ele fica distante mesmo. Então você precisa entender que na semana de você viver um grande milagre, o diabo vai tentar afastar você da presença de Jesus, vai tentar afastar você do culto. Na semana de você viver um grande milagre, o diabo vai fazer de tudo para você não ir adorar a Deus. Na semana de Pedro viver o maior milagre da vida dele, ele sentou na roda dos escarnecedores e disse que nunca conheceu Jesus. Você precisa entender que na semana ou na véspera de você viver um grande milagre, o diabo vai usar pessoas para você se assentar com elas.
Talvez essa semana você sentou com quem você não deveria ter sentado. Você falou com quem você nunca deveria ter falado. Na semana de Pedro viveu o maior milagre. A Bíblia diz que depois que ele nega 3 vezes e o galo canta, como Jesus disse que ia acontecer, ele chorou amargamente. Por quê? Porque na semana de você viver o maior milagre vai ter choros amargos. Pedro passou por tudo isso. E a Bíblia diz que ele se retirou, porque na cabeça dele não tem mais o que fazer, acabou. Aí Jesus vai lá na cruz, dá o último suspiro e diz: Pai, eu entrego meu espírito a Ti. Ele morre, o céu se escureceu, tudo parecia estar perdido. Mas o domingo nasce, o terceiro dia. As mulheres vão até o sepulcro. Quando chega lá, o sepulcro está aberto, a pedra foi removida. Elas olham para o sepulcro aberto, e o anjo diz: por que procura entre os mortos aquele que vivo está? Ele está vivo! Quando as mulheres vão sair, uau! Tem um jardineiro lá, no jardim do sepulcro. O ano passado, nessa semana eu estava lá. Elas olham para o jardineiro e diz: aonde colocar o corpo do nosso mestre? Ele olha e fala: mulheres, Maria, estou vivo. Chame os discípulos e chame Pedro. E chame aquele que achou que tudo estava perdido. Chame aquele que viveu a semana mais atribulada da vida dele. Chame aquele que feriu quando não deveria ferir, que me negou quando não deveria ter me negado, que se assentou na roda dos escarnecedores e falou com quem nunca deveria ter falado. Mas chama ele, porque ele vai sentar na mesa comigo. Por quê? Porque o que eu fui fazer naquela cruz é por ele também. O que eu fiz na cruz é por eles, é por vocês. Não vou repetir. É por eles, é por vocês. Só quem tem alegria de viver esse grande milagre, abre a boca. Ora badaraca labaria shuribi colabadai. Chama Pedro. Chama ele. Porque essa semana não foi em vão. Deixa eu falar uma coisa para você: tudo que você está vivendo não é em vão, filha. Tudo que você está vivendo, filho, não é em vão. Nem os erros cometidos é em vão. Olha para essa pessoa e diga assim: não é em vão. Agora olha no fundo do olho dessa pessoa. Estava legal daquele jeito, hein? Olha no fundo do olho dessa pessoa e diga assim: essa palavra está falando com você? Quando
quando Jesus encontra com eles, estava quase todos lá. Eu disse estava. Agora pergunte por quê. Faltou Judas. O Judas também viveu aquela semana atribulado. O Judas também passou por tudo que eles passaram. O Judas também cometeu um erro. Ele vendeu Jesus. Sabe qual é a diferença de Judas para Pedro? Pergunte qual. O Pedro se desesperou, chorou amargamente, mas não se matou. Agora o Judas perdeu a cabeça. Sabe o que o céu está dizendo para alguém aqui? Na semana mais difícil da sua vida, não perca a cabeça. Na semana mais complicada da sua história, não perca a cabeça. Olha para essa pessoa e fala assim: no dia mais difícil, não perca a cabeça. Você não é Judas para perder a cabeça. Judas se mata, Pedro não. Eu choro, mas a minha fé não é desfalecida. Fica de pé, 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 fica de pé. Ora bandar candalar e assuibiou yabai. Quero chamar aqui a Suelen, a banda. Como está sendo essa semana para você? Olha para essa pessoa e diga assim: como está sendo essa semana para você? Hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou fazer diferente. Quero os meus pastores no altar. Só você que quer viver o grande milagre, o altar está te esperando agora. Só você que quer viver um grande milagre, o altar está te esperando. Cadê você? Deixa no altar sua lágrima. Deixa no altar a sua angústia. Hoje eu fiz diferente, só cuidado com a câmera. Essa noite é para quem quer viver o grande milagre. E o grande milagre não é nós indo até você, é você vindo até o altar. Derrama no altar hoje o que você não pode derramar na frente dos seus filhos. Derrama no altar agora o que você não pode. Desabafa no altar agora o que você não pode desabafar diante das amigas. Deixa no altar agora. Choramão e condalabarabas. Deixa no altar essa lágrima que você teve que esconder da sua família. Tem criança chorando. Ao som dessa canção, começa a deixar tudo no altar. Os pastores estão aqui para ministrar vocês. Ouço um barulho diferente. É como um vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo pousando
pairando sobre o ambiente.